Olá a todos os nossos espectadores da Câmara Municipal de Itajubá. Sejam bem-vindos a mais um programa. Aqui quem fala é o João Vitor, diretor de Integração Legislativa e Cidadania da Câmara Municipal de Itajubá. Eu sei que nós estamos sumidos aí dos programas aqui da Câmara Municipal, tanto o nosso papo literário quanto também o nosso podcast aqui da Câmara, justamente em decorrência aí aquele período eleitoral que tivemos ali do dia 16 de agosto até o dia 6 de outubro, onde aconteceu as eleições municipais, não só aqui em Itajubá, mas em todos os municípios do Brasil. Por conta disso, por uma determinação jurídica e também orientação do jurídico da casa, nós ficamos afastados. Porém, apesar desse ato, retornamos agora com todo o entusiasmo e fôlego possível para dar continuidade aos nossos projetos aqui da Câmara Municipal de Itajubá. Esse programa, Papo Literário, é uma parceria aí entre a Câmara Municipal de Itajubá, através da Escola do Legislativo, com a Academia Itajubense de Letras, essa renomada Academia de Itajubá, que tem como objetivo principal a preservação da cultura local através da literatura, contando aí com vários membros, poetas, ensaístas, etc., que ajudam aí a construir e contribuir com a alta cultura aqui no nosso município de Itajubá, tendo relação também, obviamente, com diversos municípios de todo o Brasil. E nós recebemos aqui, uma vez por mês, nesse programa, em parceria com a Academia de Letras, um membro da academia para que possa realmente conversar conosco, apresentar suas obras, apresentar o seu histórico pessoal, a sua motivação e ligação com a literatura. Convido a você que compartilhe esse programa com seus amigos, com seus colegas e familiares, para que possa nos ajudar a difundir, de fato, essa cultura em parceria com o poder público que tem o dever e a obrigação moral de auxiliar na expansão da cultura e do imaginário popular. Nós estamos no YouTube, estaremos também no Spotify, que é a maior plataforma de áudio do mundo, para que você possa aí nos ouvir, nos assistir de qualquer lugar do mundo, apenas com seu celular ou notebook, conseguir nos acessar. Seja bem-vindo a mais um programa. Estávamos sentindo falta de vocês e agora, até aí o final do ano, estaremos sempre juntos aqui nesses programas nossos e, obviamente, especialmente no nosso Papo Literário. Hoje nós recebemos um convidado muito especial que já teve aqui conosco num outro programa, no podcast da Câmara Municipal de Itajubá. É um convidado que tem uma relação muito próxima conosco aqui da Câmara, um amigo próximo aqui da instituição e que hoje está com a gente para compartilhar um pouco dessa vivência, dessa proximidade com a literatura, dessa inclinação com a arte e nos compartilhar também um pouco de quando e como que surgiu esse interesse de estar hoje como membro da renomada instituição Academia Itajubense de Letras. Então eu apresento para vocês aqui o nosso convidado, Beno Franz Chialca, nosso amigo aí já de alguma uma data expressiva, né? Já Que está indo para anos, está né? indo para anos já fez mais de um ano. Então estamos aí contando com a participação dele aqui. Beno, muito obrigado pela participação, sua presença. É uma satisfação grande tê-lo aqui com a gente para bater esse papo aí, falar um pouco sobre aquilo que importa e aquilo que você escolheu fazer agora na sua vida após aí largar a carreira de administrador de empresas e dedicar à escrita. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado a todos que nos assistem. Obrigado pela oportunidade de estar aqui e conversar com você e com vocês que nos assistem. Beno, aqui sempre estamos de portas abertas para você, ainda mais sabendo aí da sua cidadania múltipla, né? Uma pessoa que não é apenas brasileiro, tem aí uma influência de várias regiões. O Beno é alemão, né? Nascido na Alemanha, né? Eu nasci na Alemanha e em 1948, mas eu vivi na Alemanha até 1952. Uhum. Com 4 anos de idade, eu fui com meus pais morar na África do Sul, porque meu pai, na época, ele fora contratado por uma multinacional americana, e uma multinacional americana que, inclusive, tem uma empresa no Brasil. É uma multinacional que ainda hoje existe. Uhum. E lá chegamos em 1952. Então,
eu fui alfabetizado em inglês na África do Sul, em Joanesburgo. E lá vivemos por 8 anos, até 1960, quando então o meu pai novamente teve uma mudança na vida profissional e foi contratado para vir para o Brasil e ser um executivo da Volkswagen. Uhum. E assim cheguei em São Paulo, em novembro de 1960, sem falar uma palavra de português. Teve que se virar logo no início. Então, o que fizeram? O meu pai, que tinha vindo na frente para organizar a vinda da família, a família, a essa altura, já era de meus pais e eu e meu irmão, que nasceu na África do Sul. E aí, como eu não falasse nada de português, e o reconhecimento dos meus diplomas escolares da África do Sul tinha que ser feito pela via diplomática. Uhum. Então, aquilo ia demorar muito. E aí a escola sugeriu, o Colégio de São Bento, sugeriu que eu prestasse o então chamado exame de admissão ao ginásio. Uhum. Não sei se vocês sabem, na época a gente fazia um exame de admissão para entrar no ginásio. E o ginásio era 4 anos e depois havia o curso colegial de 3 anos. Então eu tive, de novembro a fevereiro, eu tive aulas particulares de tudo quanto é matéria que caía no exame de admissão, né? E aí, supostamente, quando eu prestei o exame, supostamente, eu tirei a nota mínima para passar, que foi a nota 5. Passou na média. Então, não sei se a escola favoreceu o candidato ou se eu realmente mereci tirar a nota 5. O interessante, João, é o seguinte. Eu cheguei em... Deixa eu levantar um pouquinho aqui. Eu cheguei em Santos num domingo. E como eu disse, meu pai tinha vindo na frente e tinha organizado a vinda da família. Então eu fora matriculado no Colégio São Bento. Uhum. E eu fui para o primeiro dia de aula 3 dias depois de chegar no país, numa quinta-feira. E aí tinha um professor de português, que Deus o tenha, que achou um barato, para usar uma expressão da gíria, ter um gringo na sala de aula que não falasse nada de português. E aí o sujeito cometeu um atentado pedagógico. Ele me chamou na frente da classe, me deu um livro-texto em português e mandou ler. Nossa. E aí a classe veio abaixo, né? Eu me senti um perfeito palhaço no circo, um macaco no zoológico. E eu me lembro que eu tive o seguinte pensamento, que eu iria aprender o português melhor do que aquela cambada toda. Bom, fiz os 4 anos de ginásio lá no Colégio São Bento. Nos meses iniciais, tinha professor que permitiu que eu respondesse as provas escrevendo em inglês e não em português. Uhum. Até que eu tivesse um domínio para fazer em português. Aí eu concluí o ginásio no São Bento e o Colégio São Bento era um colégio só de meninos, não havia meninas. E eu achava antinatural, né? Estar na adolescência ou na pré-adolescência e não conviver com meninas. Eu achava aquilo muito estranho e por isso eu quis mudar e mudei de fato para o Colégio Visconde de Porto Seguro, que até hoje existe, até hoje é um afamado colégio particular em São Paulo, onde então eu cursei o curso colegial, os 3 anos do curso colegial. Conseguiu suprir as expectativas de conviver com as meninas. Ah, sim. Inclusive, foi um período de adaptação, porque
Era um elemento na minha formação social que estava faltando. Sim, um sistema completamente diferente de convívio. Como é que a gente convive com colegas femininas quando você tem... Quanto é que eu tinha? Tinha 16 anos quando eu fui conviver com meninas pela primeira vez. Até então convivendo só com o menino. Só com menino. E na África do Sul também era um colégio Só de homens. da igreja, né? Ligado à igreja católica, era só de meninos. Então, era uma experiência na socialização, né? Aprender a socializar com o sexo oposto. Aí, em dezembro, concluí o curso colegial em 68, prestei o vestibular para a Fundação Getúlio Vargas, para a Escola de Administração de Empresas, e passei em 49º lugar no vestibular, e comecei, então, a fazer o curso em 1969. Bom, aí o que aconteceu? O colégio, a faculdade, a escola, tinha o centro acadêmico, e o centro acadêmico mantinha um curso preparatório para o vestibular da própria GV. E quem dava aula nas matérias que caíam no vestibular da GV eram necessariamente estudantes da GV. E aí vagou a cadeira de instrutor de inglês no cursinho. Eu me candidatei e ganhei a vaga. Então eu comecei a dar aula no cursinho da GV. No primeiro dia que eu fui dar aula, uma classe de 100 e tantos alunos, tinha 5 sujeitos ali que tinham sido meus colegas naquela famigerada classe no São Bento que participaram do circo. Ah, que te constrangeram porque você não sabia português ainda. Exatamente. Então ali foi a sua vingança. Ali foi a minha primeira vingança. A minha segunda vingança foi quando entrei na Academia Itajubense de Letras. Dominou as letras da língua portuguesa melhor do que aqueles. Exatamente. Então sua história com a língua portuguesa começa de um trauma. Começa de um trauma, sem dúvida nenhuma. E depois todo o caminho foi para a superação desse trauma e uma espécie de desenvolvimento pessoal naquele objeto. Exatamente. De forma inconsciente, porém, estava ali. O desafio estava colocado. Entendi. Então ali você começou a estar, então, cada vez mais próximo da língua portuguesa. Interessar por ela não apenas como um instrumento de comunicação, que antes talvez era o único e principal desafio, mas sim também como um objeto de estudo, de apreciação. Como é natural, a minha formação escolar e acadêmica se deu na língua portuguesa. Então, automaticamente, com o passar do tempo, o português se tornou a minha língua materna, embora não fosse a língua que minha mãe falasse. O inglês eu dominava porque eu tinha sido alfabetizado em inglês. Mas houve um estacionamento na minha formação dinâmica no inglês, que parou quando o português substituiu a importância, a hierarquia linguística. Então, o português ficou em primeiro lugar, o inglês em segundo lugar, e o alemão ficou em terceiro lugar, porque eu nunca fui escolarizado em alemão. Eu falava alemão porque em casa nós falávamos alemão. Era um contato simplesmente oral ali, familiar. Oral, familiar, conversação. Eu nunca estudei nada em alemão, nunca fiz curso em alemão, não frequentei escola. Se bem que no Porto Seguro nós tínhamos aula de alemão, até de literatura alemã, mas não era uma dinâmica diferente de quando a língua é natural para você. Né? E essa hierarquia trilíngue, ela se manteve até o presente dia. Então, eu posso afirmar que hoje eu domino melhor o português e menos bem o inglês e, em terceiro lugar, o alemão. Inverteu completamente essa categoria que seria, vamos dizer assim, a ordem natural por conta da sua origem. Inverteu completamente. Então, quando eu estava no São Bento, fazendo o ginásio,
eu me lembro que, eu não me lembro exatamente em que circunstâncias a minha classe, a minha turma, acabou tendo uma estante dentro da sala de aula. E essa era uma estante daquelas de porte médio, com portas de correr, Uhum. onde nós, a minha classe, criamos uma pequena biblioteca, com livros doados, livros trazidos por nós, alunos, colocados à disposição. E eu tive a função de ser o bibliotecário daquela mini biblioteca. Então, eu que administrava a concessão para leitura daqueles livros. Então, eu me lembro que isso foi a minha primeira, digamos assim, exposição à literatura, Uhum. ou ao hábito da leitura, digamos assim, né? Entendi. É, Você se lembra de qual foi o primeiro contato marcante de literatura? Algum livro, alguma obra, algum autor? Ou eram bem variados? não, era variado. Eu sei que eu lia muito quando eu era adolescente. Uhum. Eu lia muito. Não sei se é por causa desse hábito de ser o bibliotecário daquela mini biblioteca, mas eu lia muito. Infelizmente, na época, isso é antes, muito antes da internet, né? Porque a internet é um, fo- é um fator contagiante, Uhum. contagiante no sentido negativo Sim. do hábito da leitura, né? Porque a geração atual não lê. Fica simplesmente ali habituado em relação a algumas recreações que a internet oferecem de uma maneira muito pobre, né? Bom, e aí eu parti para a minha vida profissional, depois de formado na GV. E aí aconteceu algo bastante interessante. Em toda a minha vida de administrador de empresas, eu acabei ocupando cargos como resultado direto da minha fluência em 3 idiomas. Todos os cargos que eu ocupei tiveram por raiz causadora a fluência trilíngue. Uhum. Então, eu passei por várias empresas. Eu comecei como assistente numa empresa em inglês, ainda fazia estágio nessa empresa. E depois eu atuei, embora fosse um estágio, mas na verdade já era uma função. Eu era o one-man show do departamento de publicidade dessa empresa inglesa. Ela era fabricante de equipamentos para a indústria de laticínios e Uhum. de bebidas. E aí eu fui evoluindo na carreira, acabei trabalhando como assistente do presidente da então Companhia Siderúrgica Mannesmann, que era muito conhecida aqui em Minas Gerais, porque a Mannesmann era conhecida lá em Belo Horizonte, no Barreiro, por ser a fabricante nacional de tubos de aço sem costura. Uhum. Então tinha uma base siderúrgica. E a Mannesmann, ao longo dos anos, ela evoluiu de uma empresa eminentemente siderúrgica para um conglomerado industrial. E por conta disso, eu, depois de agir como assistente do presidente da empresa no Brasil, em São Paulo, eu fui transferido para uma filial da Mannesmann em Vespasiano, Minas Gerais. Lá eu atuei 4 anos como gerente comercial. E a minha função era essencialmente a redação contratual. Então, quando a empresa vendia equipamentos siderúrgicos ou outros equipamentos, havia sempre o contrato de fornecimento daqueles equipamentos. Uhum. Então, era da minha responsabilidade, do meu departamento, a redação desses contratos. Então,
havia ali a confrontação, a interação com o mundo da escrita. Uhum. Contato direto e uma responsabilidade sobre ele. Exatamente. Então, ocupei esse cargo em Vespasiano por 4 anos, e aí a Mannesmann alemã entrou numa joint venture, numa associação com a concorrente norte-americana. A Mannesmann queria entrar no mercado norte-americano e eles decidiram que a maneira de fazer isso era associar-se ao concorrente norte-americano. E aí fundaram uma empresa, uma joint venture, e eu fui transferido para Pittsburgh, nos Estados Unidos, para ser o gerente comercial dessa joint venture. Razão porque então eu fiquei 4 anos nos Estados Unidos. Aproveitei para fazer o mestrado em administração de empresas na Universidade de Pittsburgh, porque era uma mão na roda, porque sendo morador nos Estados Unidos, a taxa, a tuition, né? A taxa, a mensalidade que tinha que pagar, era uma fração da mensalidade que eu teria que pagar se eu fosse estrangeiro indo lá para estudar, não sendo morador lá. Bom, e aí voltei ao Brasil em 1986, acho que foi em janeiro de 86, nós voltamos ao Brasil. Aí eu trabalhei na Trading Company do Grupo Mannesmann. Eu era responsável pela exportação de produtos técnicos brasileiros. Né? E aí tem uma história bastante interessante. Tinha um inventor na região de Campinas. O cidadão inventou a vaca mecânica. E a vaca mecânica era um equipamento que era alimentado por grão de soja e saía leite de soja do outro lado. Ah, sim. E aí nós conseguimos vender as vacas mecânicas para Cuba. Tivemos um filme, um vídeo, na época, um filme do Fidel Castro fazendo a propaganda da vaca mecânica brasileira. Isso ajudou a vender mais unidades na África, aí vendemos unidades na Nigéria, vendemos unidades para a China. Foi muito legal. Uma história um pouco inusitada. Então, aí depois da Mannesmann, eu mudei e fui para uma empresa familiar alemã, sediada em Diadema, também era fabricante de equipamentos. Aí eu já era diretor de vendas, fiquei poucos anos. Aí eu mudei novamente, fui ser diretor-geral de uma outra empresa alemã, também fabricante de equipamentos. Lá fiquei 2 anos, 3 anos. E aí eu fui convidado a ser o diretor-geral no Brasil da divisão de locomotivas da General Motors. Pouca gente sabia, ou pouca gente sabe, que a General Motors era fabricante também de locomotivas ferroviárias. Ah, olha só. Não apenas de automóveis. Não apenas de automóveis. E essa divisão da General Motors, ela vendia a tecnologia para a Indústrias Vilares. Então a Indústrias Vilares era a fabricante, mas a tecnologia era da General Motors. E o meu papel então era ser o diretor-geral dessa divisão, que atuava junto ao representante comercial da divisão no Brasil. E de lá eu saí para a Embraer. Em todas essas empresas por onde eu passei, o cerne da minha atividade era a minha capacidade redacional em 3 idiomas. Na Embraer eu entrei e inicialmente eu fui responsável pelas relações públicas, depois agregaram também a parte de comunicação interna e acabei respondendo
pela função de, posso dizer, de diretor de relações institucionais. Uhum. Então, eu era uma espécie de embaixador ambulante da Embraer, representava a empresa em entidades nacionais e internacionais, aonde a fluência idiomática era imprescindível. Uhum. Tanto na General Motors quanto na Embraer, eu acabei tendo também um papel de ghostwriter. Eu não sei se você conhece o conceito. Ghostwriter é o redator oculto Uhum. do discurso de outras pessoas. Então, eu redigia os discursos de dirigentes da General Motors ou da Embraer, mas eu não aparecia como... Mas ainda assim carrega uma responsabilidade muito grande, né? Que é de escrever o discurso que vai representar aquela empresa. Exatamente. Eu trouxe, só para ilustrar, uma das atividades na Embraer era a redação dos relatórios anuais aos acionistas. Uhum. Então, aqui, por exemplo, tem um relatório anual de 2002, cuja versão em inglês é da minha pena. Ah, sim. Um outro exemplo que eu trouxe para mostrar, a Embraer publicou um presente, Olha só que interessante. Vou até mostrar pro pessoal que é uma aqui. biografia do Santos Dumont. I Sailed the Wind é o título. Eu naveguei no vento. E E as, a versão em inglês desse livro é de minha pena é de também. sua autoria também. Olha que legal. Então, seu contato sempre acabou tendo uma relação com essa questão da linguagem. Da Nunca ficou linguagem afastado e a disso. redação, E a né? redação. Isso sempre me acompanhou e foi determinante na maneira de como a minha vida profissional se Uhum. desenvolveu. Porém, ainda assim, de uma maneira sempre institucional. Havia, né, durante esse tempo, uma ligação também afetiva com a parte da escrita, em questão de Não, literatura, etc. Não. não. Somente a institucional mesmo. Era institucional barra comercial, Uhum. certo? Interessante. Bom, aí em 2004, faz exatamente 20 anos, eu saí da Embraer e me dediquei por alguns anos ao papel de empresário da tradução. Então, eu cofundei duas empresas de tradução. E uma dessas empresas chegou a ser muito conceituada, inclusive com clientela, os maiores nomes das empresas no país eram nossas clientes. Uhum. Inclusive o governo brasileiro, o Ministério do Turismo. Nós fazíamos trabalho para o Ministério do Turismo. Isso durou... Olha, começamos oficialmente com isso em 1997. Foi antes de eu sair da Embraer, eu já estava em paralelo formando isso. E continuou, a atividade de tradutor continuou até o Google destruir a profissão. Aí ele passou a dominar a tradução. Exatamente, porque o Google, o tradutor do Google, passou a ser uma ferramenta extremamente boa, Uhum. elaborada. Então, quem precisasse de uma tradução apenas para entender o sentido, não precisava contratar uma tradução. O Google servia muito bem. Servia muito bem. E hoje em dia, com a inteligência artificial, que supera ainda muito mais a Sim. qualidade do Google, a profissão praticamente foi extinta. Uhum. Hoje em dia você precisa de tradutor apenas se for juramentado.
Juramentado é aquele que dá fé pública Uhum. àquela tradução. Então, você tem um documento, você precisa traduzir para um outro idioma, para o alemão ou para o inglês, né? Uma Então, questão contratual, por exemplo, contratual, jurídica. jurídica, então, Só isso que ainda a profissão, que resta para essa profissão. exatamente. Fora isso, não há por que consultar um tradutor, ou encarregar um tradutor de fazer uma tradução. A internet realmente dominou esse campo. A inteligência artificial acabou de vez com Aham, isso. interessante. E aí, nesse caso, esse contato, essas obras, né, que foram da sua pena também, foram a maior parte delas produzidas durante seu trabalho na Embraer, Na Embraer e né, na General Motors. na General Motors. A- Quando que o senhor deixou essa carreira de lado? Deixou Então, essa carreira empresarial? então no final dos anos 2000, no final da década de 2000 a 2010, Uhum, um belo dia era um sábado, e eu lia o jornal O Estado de São Paulo, que era um hábito que eu tinha desde meu tempo de Colégio de São Bento. uhum, Aliás, antes de contar, eu vou abrir um parênteses para dizer o seguinte. No Colégio de São Bento, nós tínhamos um professor de português, Domingos Marmo, nunca mais esqueci o nome dele. Ele era até desembargador da Justiça e dava aula de português para nós no curso ginasial. Então ele dava a matéria gramatical, o assunto gramática, ele explicava a teoria gramatical em aula, e nós tínhamos que procurar nos jornais do dia, nós tínhamos que procurar exemplos práticos da teoria que ele tinha dado em aula uhum. teórica. Ora, isso fez com que nós, sem perceber, aprendêssemos a ler o jornal todo dia. Olha só. Porque nós éramos obrigados a procurar e tinha que colar, recortar do jornal, colar no caderno Uhum. e provar que era do jornal daquele dia. E com isso, ele nos obrigou a ler o jornal. E eu acabei aprendendo a leitura dinâmica. Eu leio um jornal, Estado de São Paulo, eu sou assinante até hoje, eu leio as matérias que me interessam em meia hora, Uhum. usando a leitura dinâmica, porque não havia tempo para você ler do modo clássico, do Sim. modo normal, certo? E então, na época eu xinguei muito o professor, porque muitas vezes a lição de casa exigia horas da noite para fazer, e hoje eu sou grato a ele, porque não fosse ele, eu não teria o domínio que eu tenho Uhum. do idioma português hoje. Esse exercício forçado forjou, Forjou, né, esse exatamente. contato seu Ele é com a leitura. diretamente responsável pelo meu nível de influência no Olha idioma. só. Ainda mais porque você pega, por exemplo, o assunto no jornal, é um assunto muito variado. Então, Sim, naturalmente, você acaba tendo um contato ali com um vocabulário muito extenso, de diversas áreas. sim, Isso faz com que realmente, junto com a habitualidade, você cria ali, ganha um domínio de diversas áreas que faz com que a sua facilidade, sua fluência na língua seja cada vez maior. exatamente. A ponto de depois, passando para qualquer outra área, saberia muito bem compreender aquilo que estava sendo dito, né? O domínio dessa linguagem, né? Bom, aí, voltando então à linha do tempo, um belo dia eu estava, isso no ano de 2010, no mês de abril de 2010. Era um sábado e eu estava lendo o jornal O Estado de São Paulo, Uhum. como costumeiramente fazia todo dia. E nos classificados apareceu um pequeno anúncio que dizia assim: seja um médico da alma, anunciando um curso profissionalizante de psicanálise. Olha só. Imediatamente telefonei, me informei como é que era a coisa. Aí eu fiquei sabendo que aquela turma, aquela classe, já tinha iniciado um mês antes,
mas era um fim de semana por mês de aulas teóricas. Uhum. E havia aulas práticas durante a semana. Ou seja, 4 aulas práticas no mês, Uhum. em algum dia durante a semana. E aí eu também fiquei sabendo que o curso tinha um desconto para aposentados, que eu já era um aposentado, né? E, e aí eu me matriculei e no mês seguinte eu já estava na sala de aula. Fiz o curso, me formei psicanalista, um curso de 2 anos e meio. E no final de 2010, eu comecei um relacionamento afetivo Uhum. com a filha da Terra Sul Mineira, moradora em Itajubá, que evoluiu para que em 2013 eu fechasse meu consultório psicanalítico em São Paulo e abrisse o meu primeiro consultório aqui em Itajubá. Ah, entendi. Então, agora em setembro, eu completei 11 anos de atividade como psicanalista em Itajubá Psicanalista e morador de Itajubá. e morador de Itajubá. Praticamente um itajubense. Exatamente. Bom, e aí como é que eu fui parar na Academia Itajubense de Letras? A Dona Maria de Lourdes, a atual presidente, foi uma das minhas primeiras clientes no meu consultório no ano de 2014. Uhum. E a partir dali surgiu um relacionamento social com ela que acabou resultando na minha frequência às atividades da academia e resultou em que em março do ano de 2023, depois de percorrer aquelas atividades preparatórias, né, eu fosse empossado como acadêmico numa das cadeiras. Inclusive, eu estive presente na sua posse, né? Ah, então. Junto com o vereador Rafael, né? Atual vereador aqui da casa. Nós estivemos lá num domingo à tarde, Isso, né? então. Foi aí assistir todo o seu panegírico, Então, né? panegírico é uma palavra que pouca gente conhece. Pouca gente conhece. Inclusive, o senhor poderia até falar qual cadeira, né? De qual que é o seu patrono. Então, a cadeira 33, né? 33. A, 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 a academia, ela editou agora em agosto a antologia, né? Uhum. Que é essa, não sei se você quer mostrar aqui a antologia, que apresenta todos os associados, não é? Sim. E lá eu vim a ocupar a cadeira número 33, cujo patrono é o Manuel Sintra Barbosa Lima e a primeira ocupante foi a Ambrosina Freitas Paiva. Dona Ambrosina. Inclusive, avó de um servidor aqui da casa, né? Exatamente. Pode até mostrar pro pessoal aqui, ó. É, isso aqui foi, acho que, não sei se por causa da luz, acho que dá pra dar um zoom aí. Mostra a capa. Ela só pra, aqui é o Beno, ó, já Então, empossado. E essa aqui foi a antologia comemorativa de 60 anos da Academia Itajubense de Letras. Uma obra muito bem organizada, muito bem escrita e que divulga muito do trabalho que a academia vem fazendo nessas últimas 6 décadas. Inclusive, durante o processo, né, de construção dessa obra, nós tivemos a possibilidade aqui, o privilégio de acompanhar de longe essa construção, né, da academia, e realmente a cada atualização que nos era passada aqui para a Câmara Municipal, nós ficávamos cada vez mais orgulhosos dessa instituição. Inclusive nessa obra aqui eu tenho o privilégio também de dizer que eu fui convidado pelo pessoal da academia para deixar aqui um breve relato meu, né, um texto, né, nessa antologia comemorativa da Academia Itajubense de Letras, que foi uma obra aí que marcou muito, né, pela qualidade, né, sim, Beno? Eu imagino que a construção dessa obra rendeu para vocês muitas horas de trabalho. realmente foi um trabalho espetacular. Acho que pode.
Pode deixar aí. E aí, ocupando a cadeira número 33 da academia, eu acabei decidindo publicar um livro, 33 crônicas de um psicanalista, para o número ser compatível com a cadeira que eu ocupo. Então o símbolo aqui, 33, compatível ao número da cadeira. E, além de psicanalista, se tornou um cronista. Um cronista. Interessante. Essa obra aqui, inclusive, eu ganhei de presente, né? Você me deu um volume há alguns meses de presente. E é interessante porque, através das crônicas aqui, há uma profunda análise psicanalítica, né? Tem. Dos personagens, As etc. crônicas, elas têm conteúdo psicanalítico. Uhum. Então, quem for ler pode, eventualmente, se identificar na situação retratada. E essas crônicas, elas têm a ver com relatos, com experiências e memórias, tanto seu quanto de pacientes? Sem dúvida, sem dúvida. E assim de uma maneira adaptada? Sem dúvida. Na época, eu comecei a escrever crônicas no Guia da Mantiqueira. Uhum. E aí, quando amadureceu a minha associação à academia, me ocorreu a ideia de fazer a coletânea de todas aquelas crônicas que já tinham sido publicadas no Guia da Mantiqueira e mais outras que eu escrevi para dar o total de 33. Sim. Né? Então, essa é a história aqui. Até então, durante essa sua participação na Academia Itajubense de Letras, essa é a sua única obra publicada? É a única obra publicada. E tem mais? Tem alguma pretensão? Não. Por enquanto, não. Não. Eu todo mês eu sou redator de uma coluna que nós chamamos de Psicomundo. Uhum. Psicomundo, que sai no informativo que a academia publica todo mês. Sim. Né? Então, todo mês eu sou o autor dessa seção chamada Psicomundo. E qualquer pessoa pode ter acesso a esse informativo mensal da Academia de Ele Letras? é distribuído virtualmente, gratuitamente. Se alguém que estiver nos assistindo aí quiser receber, como que faz? Só procurar a Academia de Letras? Procurar a Academia de Letras e entrar em contato com a gente e a gente coloca na mailing list. Uhum. Inclusive é um informativo muito bem construído e que chega a pessoas espalhadas no Brasil todo, né? Então, aqui é sempre no terceiro domingo do mês, né? Então ela costuma ficar pronto poucos dias antes do encontro mensal da academia, no terceiro domingo. Muitas vezes dá aflição, né? Porque chega sábado e ainda não está pronta. E a reunião no domingo, no dia seguinte. Mas isso mostra, de qualquer forma, uma organização uma preocupação, né, da casa com uma organização muito grande, porque é sempre importante, tem aquele ditado, né? Você tem que vender o peixe. E, em certo sentido, a academia, com essas obras, né, e com as obras dos seus membros e com esse informativo, que constantemente também é um pequeno relato de obras dos membros que lá estão, acaba divulgando e transparecendo para a população aquilo que é feito lá dentro, né? Inclusive, é preciso dizer que o informativo ele tem contribuições de texto dos acadêmicos, mas também dos amigos escritores. Amigos escritores são aquelas pessoas que estão participando das atividades na academia visando a assumir uma cadeira. Uhum. E tem uma população de pessoas que nós chamamos de correspondentes, que contribuem para o informativo, mandam textos para o informativo, sem a pretensão de vir a pertencer como membro efetivo à academia. Uhum. Tá? E a antologia que nós mostramos há pouco
ela também tem as contribuições de amigos escritores e de correspondentes. Então, se alguma pessoa tiver interesse em Participar, publicar, mostrar seus textos, sem necessariamente ter um vínculo tão próximo da academia quanto os membros, ela pode participar. ela pode solicitar a participação e aí nós vamos avaliar se o perfil da pessoa Condizente com a é instituição. condizente com o propósito, Uhum, né? Eu não tenho conhecimento de ninguém que tenha sido rejeitado, entendi. tá? Então, a academia é boazinha. É boazinha ou simplesmente ainda não ocorreu de ter um candidato que nós não quiséssemos Aham. aceitar. Quando eu estava na Embraer, eu falei para você que eu tive o papel de representante institucional. E a Embraer era participante ativa da Câmara de Comércio Brasil-Canadá. E a Câmara de Comércio Brasil-Canadá, ela mensalmente publicava uma revista, Uhum. Brasil-Canadá, que era feita em português e inglês. E quem fazia a versão em inglês era eu, Ah, olha só. pela minha empresa de tradução. Ah, então, até mesmo indiretamente, continuou contribuindo com essa área. Exatamente. Não conseguiu escapar. Bom, aí mudou a diretoria na associação, na Câmara de Comércio, Uhum. e aí outros elementos foram eleitos. Responsáveis pelo fato. Porque a publicação ainda existe. Ô, Breno, uma coisa que você deixou bem claro, né, foi justamente esse contato próximo com a língua durante toda a sua carreira, né, carreira no trabalho. O que eu queria, né, até saber um pouco mais é sobre justamente a sua questão familiar. Eu imagino que, querendo ou não, sempre há também uma influência dos familiares em relação à formação da personalidade da pessoa. E essa sua adaptação em relação à língua, à linguagem, embora houvesse uma influência da escola, dos professores, naturalmente o lar tem que ser compatível com esse tipo de hábito. Na sua casa, como é que era isso? Tinha alguma recorrência? Os pais apoiavam ou simplesmente era uma coisa comum e habitual na época? Seus familiares também tiveram algum interesse pela linguagem, seja de leitura ou de escrita? Não. A minha. Eu posso dizer que eu sou um produto da Segunda Guerra Mundial. Uhum, Meus pais se conheceram antes da Segunda Guerra Mundial, porque meu pai era um atleta, participava de campeonatos esportivos em âmbito nacional uhum, e, por conseguinte, ele que era originário de uma cidade alemã, por sinal, a cidade alemã mais antiga que existe, fundada pelos romanos há 2050 anos, olha só. ele foi conhecer a minha mãe, que morava na parte mais oriental da Alemanha, Uhum, de antes da guerra, numa região que hoje nem é mais Alemanha, hoje faz parte da Polônia. Num desses eventos esportivos, eles se conheceram. Ela tinha 15 anos, ele tinha 17 anos. Passaram a namorar por carta, uhum, né? A distância entre os dois era de 1.307 quilômetros. olha só. Bom, aí estourou a Segunda Guerra Mundial. Meu pai, aos 19 anos, foi convocado para ser soldado na Uhum, Segunda Guerra. Ele lutou 4 anos no Exército Regular Alemão, na Frente Oriental, ou seja, na União Soviética. uhum, Se tornou um dos 70 sobreviventes de uma divisão de 10 mil homens nossa. e em
foi ferido 6 vezes. E em 1944, a Alemanha já estava perdendo a guerra. E aí o governo nazista, na época, baixou um decreto que dizia o seguinte: as mulheres solteiras também seriam convocadas para o esforço de guerra. Aí meu pai aproveitou uma licença, não sei se por merecimento ou por ferimento, e casou com a minha mãe, Durante essa licença. para que ela não fosse convocada para ser soldado. Olha só. Bom, aí terminou a guerra, ambos sobreviveram à guerra, e a guerra destruiu o país. O país estava arrebentado, né? As pessoas passavam fome. Eu me lembro da minha avó falando que passaram fome. E aí a minha mãe, que era filha única, e ela começou a fazer a cabeça do meu pai para sair da Alemanha. Foi aí que ele se correspondeu, ele fez uma correspondência, mandou carta para um primo dele, morador nos Estados Unidos. Tinha primos de primeiro grau que já eram nascidos nos Estados Unidos. E foi através de um desses primos que ele arrumou um emprego na África do Sul. Bom, o que foi a minha realidade familiar? A minha realidade familiar sempre foi do núcleo familiar de 4 pessoas. Pai, mãe, irmão e eu. Eu não convivi com primos, com tios, com tias. Não havia a grande família na minha vida. O núcleo familiar é realmente aquele que compunha o lar, mais nada. Exatamente. Então, isso também talvez seja um fator que influenciou, vamos chamar assim, o meu nível de socialização. Entendi. Uma certa introspecção, Uma podemos certa dizer assim? introspecção, uma certa reclusão social. Que naturalmente é um convite para se debruçar na leitura, né? Eu nunca tinha pensado sobre isso, mas é verdade. Quer dizer, não havia atividades sociais na grande família. Os meus primos, eu vim a conhecer quando eu viajava para a Europa de férias, né? Que aconteceu 2 ou 3 vezes na minha vida. Aí eu convivia com eles durante algumas semanas, mas era isso. Um Né? contato muito pequeno. Eu não tive convivência com meus avós paternos. Eu tive com meus avós maternos, porque eles, por serem pais de uma filha única, que era a minha mãe, eles acompanharam essa migração pelos países. Inclusive, meu avô materno, ele faleceu em São Paulo. Olha só. Então chegaram a vir para o Brasil e conviver sim, com vocês aqui. Chegaram a morar na África do Sul. Quando nós mudamos para o Brasil, também vieram para o Brasil. Inclusive, nos 2 países, chegaram a morar na mesma residência. Não recomendo para ninguém. É um desastre social São, pré-determinado. como diz o ditado brasileiro, né? É muito cacique para pouco índio. Não dá. A convivência de várias gerações dentro da mesma casa é receita certa para conflitos. Então, a minha realidade familiar era uma realidade familiar tímida, recolhida. O que certamente foi um fator determinante na minha maneira de me comportar socialmente. Né? Já mencionei o aspecto do relacionamento com as mulheres, que no meu caso foi tardio, né? O aprendizado disso. E a minha mãe não tinha formação superior, ela não tinha curso superior. Mas era uma mãe de signo de câncer, né? A galinha de asas gigantes. A família era a única preocupação dela, a única dedicação dela. É isso.
Então, naturalmente... E mais uma coisa, eu sou do signo de Virgem. Aham. O signo de Virgem é crítico, é cri-cri, é analítico, É não é? sistemático. Sistemático, é um pé, é um pé, Naturalmente é aquele que mais se interessa pelos detalhes. exatamente. É bacana. É isso. Interessante. Eu acho que... Eu digo muito que esse convívio, né, essa introspecção é sempre comum àquelas pessoas que são mais interessadas nas letras, seja na filosofia, seja na história, seja na literatura, né? Eu tenho um interesse muito grande nessa área, embora hoje não seja tão introspectivo quanto, mas já fui durante a adolescência, e naturalmente o convite à leitura era basicamente uma espécie de socialização interna quando não se tinha tanta possibilidade de uma socialização externa. Naturalmente, obviamente, o seu contexto foi bem diferente, né? Ainda mais esses choques de cultura que gerou no seu caminho que trouxe você hoje como um membro da Academia Itajubense de Letras. Eu acabei de me lembrar de um detalhe importante. Quando eu fazia o curso primário lá na África do Sul, nós tínhamos aula de poesia. E nós éramos obrigados a decorar toneladas de poemas. E eu sempre tive uma dificuldade para memorização de poemas, de poesias. Tem uma foto no meu álbum em casa que mostra eu de pijama, sentado numa poltrona junto com a minha mãe, e a minha mãe tomando a lição. E a lição era declamar aquela porcaria daqueles poemas. Aquilo causou um trauma em mim, que persiste até hoje. Não gosta de poemas? Não gosto de poemas. Não gosto de poemas. Realmente uma área da literatura que eu vejo muitos apaixonados, mas que realmente aqueles que são apaixonados são um ponto fora da curva. Eu também nunca tive muita relação positiva com a poesia. O poema, para mim, ele tem que ter uma lógica temática. Se ele tiver uma lógica temática e ainda tiver Uma narrativa, talvez? Bom, a narrativa é isso que eu quero dizer com a lógica temática. Uhum. Mas ainda se ele tiver rima, aí eu gosto. Pelo menos é audível. É compreensível, faz sentido. Quando é um aglomerado de palavras abstratas, um cenário poético que, sabe, não é real, não é tangível, não é visível, aí eu... É que às vezes parece que exige um esforço para você praticamente passar para uma espécie de paralaxe cognitiva, né? Você tem que realmente suspender a sua visão da realidade e tentar viver uma outra realidade para entender aquele poema. É uma coisa que cronistas normalmente têm dificuldade. Eu fiz algumas pouquíssimas tentativas, depois que eu ingressei na academia, de me expressar poeticamente, mas eu não gostei do resultado. Não deu certo. Não estou muito empenhado, não. Vou ver que também é um pouco do espírito alemão, que é extremamente analítico por natureza. Mas nem por isso nós temos figuras monumentais, né, na literatura internacional. Sim. Na filosofia, principalmente. Né? Principalmente na filosofia. Na faculdade de filosofia, a brincadeira era que normalmente, se o professor passasse para você ler alguma obra da filosofia moderna, você deveria torcer para que fosse um autor inglês, que o livro era mais curto. Se fosse alemão, a dificuldade seria maior pelo volume. Então, a língua alemã, a maior palavra na língua alemã tem mais de 40 letras. 40 letras. Nossa, é gigantesco. A frase, a ciência da administração de empresas. A ciência da administração de empresas. Em alemão é uma palavra. Qual que é a palavra que é? Betriebswirtschaftslehre. Entendeu, Ângelo? Consegue repetir? Se eu repetir, eu passo a vergonha aqui. Maravilha.
Bom, já estamos chegando aí ao nosso quadro final, ao fim da nosso programa aqui, Papo Literário. Essa parceria com a Academia Itajubense de Letras, a cada mês recebendo aqui um membro da Academia Itajubense de Letras, para que possa compartilhar, assim como o Beno fez hoje, um pouco da sua vida, um pouco do seu histórico e especialmente a sua relação com as letras que fizeram hoje estar aí como membro de uma renomada instituição da alta cultura aqui em Itajubá. Bom, para fechar isso então, eu agradeço você, Beno, pela participação, sempre um privilégio tê-lo aqui conosco. Muito obrigado, obrigado pela oportunidade. E gostei muito do papo. Conte sempre conosco, teremos mais oportunidades. Essa já é a segunda vez que vem, teremos mais para continuar aí cada vez mais expandindo o imaginário da população itajubense para que possam, conhecendo novas realidades, também se interessar e conhecer mais sobre a literatura e a cultura. Muito obrigado, Beno. Agradecer também a nossa equipe de comunicação, que está sempre dando todo o suporte aqui para nós, os nossos colegas, o Cleiton, o Ângelo, o Matheus, a Thaisa. Sem essa estrutura da Câmara Municipal de Itajubá, não seria possível fazermos esses programas e essa divulgação que estamos fazendo aí desde o início da nossa gestão, no início do ano de 2023. Muito obrigado para você que nos assistiu, nos acompanhou até o final desse programa. Nós teremos mais. No próximo mês teremos mais um episódio do programa Papo Literário e voltaremos logo com o podcast da Câmara de Itajubá, trazendo aí, retomando aquela linha de sistema que estávamos habituados, trazendo pessoas de instituições das forças de segurança, do qual estamos fazendo e fizemos até o mês de agosto. Nos acompanhe sempre pelo YouTube, pelas redes sociais da Câmara Municipal de Itajubá, também pelo Spotify, a maior plataforma de áudio do mundo, e nós nos vemos por aí. Muito obrigado a todos, grande abraço e até a próxima.